na verdade, nunca tive nenhum médico na família, nenhuma influência, né, nesse sentido. E sempre gostei, naturalmente, assim, me atraiu sempre muito a parte médica. Mesmo na escola, eu gostava muito das áreas biológicas, era muito ruim na matemática, português. E essa atração sempre foi muito natural. Um desejo, assim, de cuidar das pessoas, de interagir com as pessoas. E isso foi me levando cada vez mais a ter certeza que eu deveria ir para essas áreas biológicas. Quando eu estava nessa fase da escolha da minha profissão, foi quando estourou a parte da informática, do TI, né? E se faziam cursos, né, muito grandes desta área. E eu, logicamente, tentei fazer algum desses cursos. E no fim, os meus programas nunca funcionavam. Eu realmente não tinha talento para aquela nova área, né, que surgia naquela época, né, aqueles computadores gigantes. Então, depois dessa fase, né, de dúvidas que a gente tem da escolha da sua vocação, que eu acho que isso é muito importante, que as pessoas escolham de fato para fazer algo que elas gostem, porque a vida passa a ser mais leve. Mesmo que você tenha uma rotina pesada, como a medicina exige, você trabalha feliz porque você faz o que você gosta. E a tecnologia, de fato, talvez inconscientemente, desde aquela época, ela sempre esteve me acompanhando, né? Tanto que a minha carreira, ela foi muito desenvolvida em cima de uma tecnologia que é da videocirurgia e dos lasers. Desde residente, quando eu estava ainda em formação, sempre tive muita atração pelas tecnologias, novos equipamentos que chegavam também para a medicina nessa época. Os lasers começaram mais ou menos quando eu estava na formação, na residência em Porto Alegre ainda. E eu acho que a tecnologia, ela ajudou muito no meu desenvolvimento e da minha carreira. E eu também, em contrapartida, contribuí desenvolvendo alguns tratamentos, enfim, baseados então na tecnologia. A tecnologia ela está presente em todas as áreas da medicina, né? Tudo evolui muito. Hoje a maneira que se faz o diagnóstico de algumas doenças é totalmente diferente de 20 anos atrás. E na cirurgia plástica, na dermatologia, na estética, não é diferente. Os lasers que se tinham lá, por exemplo, há 20 anos atrás, é como os computadores que se tinham há 20 anos atrás, são totalmente diferentes. E eu acompanhei bastante toda essa evolução. Eu estudei muito, né, e acoplei na minha atividade essa parte tecnológica e foi muito gratificante isso ao longo da minha carreira. A cirurgia plástica acabou sendo uma escolha da exceção. Eu, a princípio, acompanhei a minha faculdade inteira e até como estudante a cirurgia vascular. Eu fiz residência de cirurgia geral num hospital muito grande, que é o Grupo Conceição, e um hospital que recebe muitos doentes graves, enfim. E, a princípio, eu nunca tinha pensado em cirurgia plástica. Quando chegou a hora de fazer, então, a residência, eu estava na cirurgia geral, que é um pré-requisito para fazer cirurgia plástica. Eu tinha que escolher, né, na verdade, uma especialidade, né? E, teoricamente, estava tudo certo. Inclusive, sempre trabalhei muito junto com a vascular, né? Mas a convivência mais próxima me fez pensar um pouco que talvez não era aquilo realmente que eu queria. E nesse ano, né, da escolha, eu disse, bom, eu vou conhecer a cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica, ela não é tão disponível, às vezes, num hospital como esse. Dois professores muito queridos, que ao longo da minha vida foram muito importantes, foram mais que pais para mim, que é o Dr. Rinaldo e o Dr. Roberto Shen, que hoje já não está mais com a gente. E eles foram as minhas referências. Então, quando eu fui fazer um estágio na Santa Casa, eu de fato me encontrei. Na época mais, hoje muito menos, tinha um certo preconceito, que não trabalhava muito com doenças, mas enfim, ao longo da vida a gente percebe o benefício, né, que você traz para as pessoas. E lá eu me identifiquei muito com a cirurgia plástica, me inspirei muito nesses mestres e quando eu conheci não tive mais dúvida que realmente era o que eu gostaria muito de fazer. Para ensinar, você não basta saber, você tem que ter uma didática, você tem que ter um talento. Tem pessoas que têm muito conhecimento e muitas vezes não conseguem transmitir de uma forma didática, por exemplo, e que possa ser repetida e que possa ser aprendida pelas pessoas. Eu, desde jovem, desde que eu cheguei aqui, inclusive em Florianópolis há mais de 20 anos, eu sempre gostei de organizar eventos científicos, de promover, né, esse tipo de atividade.
E isso vai te dando um treinamento. Além de desenvolver as técnicas, que ao longo da vida eu desenvolvi um trabalho científico, eu acho que eu consigo passar isso para as pessoas. E isso naturalmente foi acontecendo. Eu sempre participei bastante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da qual hoje eu sou presidente aqui da Regional Santa Catarina. Mas desde jovem, né, eu participei muito dos eventos, com convites, né, para dar aulas, palestras, e isso vai fazendo você crescer. Você vai criando uma metodologia, você vai criando, né, um material, depois vieram os congressos internacionais e de fato é uma coisa que eu gosto de fazer. Quem é cientista ou professor ou gosta de ensinar tem que ter esse desprendimento, essa doação, tem que doar o seu conhecimento sem medo eventualmente que essas pessoas possam fazer concorrência para você, que às vezes na cabeça das pessoas acontece um pouco isso, né? Bom, eu não vou ensinar tanto isso porque isso é uma reserva de mercado e eu não tenho isso, eu acho que não existe isso. Muitas pessoas passaram já aqui, né? Não só os que estão aqui comigo trabalhando, mas pessoas que já têm a sua formação e de outras cidades, de outros países. E às vezes o detalhe que você ensina de como funciona de fato até a clínica, de como você trabalha com um determinado tipo de paciente e como que você, no detalhe, faz uma cirurgia. E é muito gratificante, eu fico muito feliz quando a gente vê o sucesso, né, dessas pessoas e a gratidão que elas têm por ter recebido esse conhecimento. Então, para mim é muito prazeroso, é uma felicidade ver o crescimento desses jovens, né, e poder colaborar de alguma forma para que eles construam a sua carreira. Eu sou uma pessoa empreendedora. O médico muitas vezes não tem muito essa... Até porque a gente não é treinado durante a faculdade, durante a residência, a ter uma empresa. E isso é uma coisa que é um pouco nata minha, eu sou um pouco inquieto, eu gosto de desbravar coisas, de negócios também, de coisas que são um pouquinho mais elaboradas nesse sentido. Ao invés da opção que muitos têm, e muitas vezes eu também tive essa dúvida, bom, será que eu tenho um consultório, atendo aqui meus pacientes, ou eu realmente crio uma empresa, né, que possa ter um atendimento multidisciplinar, que possa atender o paciente em todos os aspectos que ele precisa. Então, isso é uma coisa um pouco de perfil mesmo, e eu tenho prazer não só de desenvolver o meu trabalho como médico, ou seja, um médico de jaleco, mas um médico de gravata também, que é o médico empresário. A evolução da estética e da medicina nessa área da cirurgia plástica, dermatologia, eu acompanhei algumas fases ao longo desse tempo. O próprio acompanhamento dessa evolução me fez evoluir também com relação a visualizar que a gente precisa, o meu paciente que vem fazer uma cirurgia, ele precisa de outras coisas, né? E por que não ter então outros profissionais multidisciplinares que trabalham com a gente e se consiga entregar então para esse paciente tudo o que ele precisa num local só. Todas as áreas da medicina e a estética, a cirurgia plástica não é diferente, cada vez é mais super especializada. Tem profissionais que trabalham mais com determinadas áreas da cirurgia estética, mais com a cirurgia facial, trabalham mais com preenchimentos, toxina, com tratamentos de pele. Tem outros que trabalham mais com reconstrução de mama, mais com a cirurgia pós-bariátrica. Então vão se criando subespecialidades e eu acredito muito que o profissional que trabalha mais com um determinado tipo de procedimento, ele acaba se especializando mais. Essa equipe de super especialistas eu acho muito interessante e isso você não consegue fazer sozinho, porque a gente tem uma rotina, uma atividade bastante pesada, digamos assim, né? Eu trabalho 12 horas por dia, às vezes mais, e mesmo assim, todos os profissionais que trabalham aqui também trabalham muito. Então, a gente consegue dar ao paciente justamente isso, um trabalho super especializado, de qualidade, onde você tem profissionais muito capacitados para executar determinadas áreas da cirurgia estética e da cosmetria em si. O meu perfil expansivo, né, essa inquietude, enfim, sempre faz a gente buscar novos caminhos. E a Clínica de São Paulo, ela já tem anos já. Por muito tempo não foi uma rotina muito fácil, né? Porque um procedimento cirúrgico ele requer toda uma equipe duplicada, né? Quando você tem duas clínicas, é um paciente que precisa bastante cuidado, bastante atenção. E o fato de estar assim, às vezes ligado a estruturas como o Hospital Sírio-Libanês, Einstein,
Vila Nova Star, que são redes hospitalares de referência da América Latina, né? Então acho que é positivo a gente estar conectado, né, com esses centros de excelência. E São Paulo, na verdade, assim, realmente é uma cidade que recebe pacientes de todo o Brasil e do exterior, e hoje globalizou muito, né? Com a pandemia ela acelerou, por exemplo, bastante essa questão da comunicação, da teleconsulta, das pessoas terem mais intimidade com os meios digitais para pesquisar sobre os profissionais. Então muitas vezes a gente atende pacientes remotamente que vêm de outros estados, vários estados, até do exterior, muito comum, já com os procedimentos mais ou menos organizados para fazer as cirurgias tanto aqui quanto em São Paulo. Essa possibilidade de você estar, né, em centros de excelência, ela faz com que o crescimento profissional, pessoal, tenha um nível alto. Eu faço uma retrospectiva, fico observando essa trajetória, né? O amadurecimento, né, de todo esse trabalho científico, ele hoje se manifesta aí com uma experiência muito grande de mais de 5 mil casos de procedimentos de rejuvenescimento facial. Então isso nos dá uma bagagem muito grande. E quando você consegue colocar isso num livro, você consegue colocar isso num trabalho científico, você está conseguindo produzir ciência, né? Em medicina, o que é novo tem 10 anos. Não existe uma coisa assim que você faz hoje e amanhã ela já se comprovou que funciona. São pessoas, então não se pode experimentar coisas em pessoas que não tenham uma comprovação. Então todo o processo, né, a gente vê uma vacina, né? Quanto tempo leva para que ela realmente possa ser comprovada que ela funciona? São etapas. E na medicina tudo é assim. Então esse trabalho científico, ele é realmente trabalhoso, né? É uma coisa que requer muita dedicação. E é muito prazeroso quando você, por exemplo, consegue ter 3 livros sobre plástica de face, onde em cada um deles você faz uma evolução desse trabalho. Então a minha carreira foi desenvolver isso. E hoje a gente consegue ensinar uma técnica que a gente chama de Full Smas, que é o rejuvenescimento da face, dentro dessa filosofia desse trabalho científico desenvolvido por mais de 20 anos. O que nos move, né, diariamente para a gente levantar, trabalhar 12 horas, é a paixão pelo que você faz. Aquela satisfação de você receber uma pessoa que tem um desejo, que chegou numa determinada fase da vida e percebe que a sua expressão já não é mais a mesma, que todo mundo pergunta, mas por que você está com cara de cansado? Mas eu não estou cansado. E você poder modificar isso na vida dessa pessoa. Então você vem para cá, você avalia, você conversa, você faz uma cirurgia, você acompanha esse pós-operatório e depois de algum tempo você vê o resultado daquilo que essa pessoa buscou e que você pôde entregar para ela. Isso não tem preço, é uma satisfação muito grande e é esse amor ao trabalho, amor à felicidade das pessoas que eu acho que nos move diariamente. E além disso, trabalhar com uma equipe, né, de médicos, enfermeiras, secretárias, que muitos estão comigo há mais de 20 anos, é uma família, né? É uma família onde cada um faz o seu melhor. Então, desde os médicos assistentes que trabalham com a gente, o carinho que eles têm pelos pacientes nossos, né? Que não são meus, são nossos. O pessoal da enfermagem que acompanha todo dia, né, essa paciente, ajuda a tomar banho, ajuda a lavar o cabelo, ajuda a minimizar muitas angústias que acontecem ao longo desse caminho. E toda essa equipe que acolhe, né, o nosso paciente também me acolhe, porque eu me sinto tranquilo, é leve trabalhar quando a gente tem uma equipe como a gente tem aqui na Clínica Casagrande.